Olá, tudo bem com vocês? Então, preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Se você está preparado, vem comigo, tá certo? Deixa eu colocar aqui o conteúdo da aula de hoje. Pois bem. Só um instante. Ok. Pessoal, nós iremos aprender hoje sobre artigo e numeral, tá certo? São duas classes gramaticais. Tia Úrsula, o que é uma classe gramatical? Deixa eu explicar para você. Todas as palavras da língua portuguesa exercem funções diferentes, tá certo? Então, as classes gramaticais é uma espécie de grupos, tá? Formado por palavras de uma mesma, que exercem uma mesma função, tá? Então, a gente vai conhecer as funções dos artigos, tá? E do numeral, tá certo? O que vocês irão aprender nesta aula? Objetivos desta aula. Então, esses são os objetivos, tá? Que eu espero que ao final desta aula vocês estejam aptos a fazer tudo o que eu coloquei aqui. Identificar, classificar e reconhecer os artigos em textos, conceituar e classificar o numeral, conhecer exemplos de numerais, cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. Ok? Pois bem, vamos ao bora. Na verdade, pessoal, bora é uma redução da palavra embora. A gente tem essa mania, né, de reduzir as palavras no dia a dia, né? Então, bora é uma forma coloquial da palavra embora, tá certo? Então, nesse momento, eu convido vocês a assistir essa videoaula até o final. Então, vamos lá! Mas antes, um desafio. Tal. Pessoal, esse desafio consiste na seguinte proposta. São duas frases. A primeira é essa, aqui é a segunda frase. Vocês irão responder este desafio ao final da videoaula. Por quê? Porque vocês estarão mais, vamos dizer, especialistas no assunto artigo e numeral. Então, como vocês entenderão melhor ao final da aula, será mais interessante vocês responderem ao final. Ok, combinado? Eu espero que sim. Então, gente, vocês irão ler cada uma dessas frases, tá certo? E dizer se a primeira frase aqui, essa palavrinha que está grifada, ela se trata de um artigo ou um numeral. E na segunda frase, a mesma palavrinha, se ela se trata de um artigo ou numeral. Então, vocês irão analisar cada uma delas e dizer a que classe gramatical essa palavrinha que está grifada pertence. Tudo bem? Opa, a aula já começou bem. Desafio, ele estimula o quê? A sua capacidade de refletir, de pensar. E isso é importante para o seu amadurecimento intelectual e crítico, tá? Então, desafio sempre é bom. Então, vamos lá. Conceito de artigo. Antes de conceituar essa classe gramatical, antes de dizer o que ela é, antes de defini-la, tá? Vamos ler um trecho de Monteiro Lobato. Pessoal, aqui é só um trechinho, ou seja, um pedacinho do texto de Monteiro Lobato, tá? Que eu retirei para que a gente entendesse melhor o que é artigo, tá certo? Então, Emília no País da Gramática, de Monteiro Lobato. Pessoal, uma dica para quem quer aprender gramática, baixem esse livro aqui de Monteiro Lobato, porque esse livro tem em PDF, tá? Você facilmente vai encontrar na internet
é só baixar. São narrativas, tá? Com os personagens do Monteiro Lobato, a Emília, o Pedrinho, enfim. Então, essas narrativas vão contar essa viagem, tá? Que eles fazem, né, até o país da gramática e vai dar dicas de gramática. O Monteiro Lobato, no meio da narrativa, ele dá dicas. Então, é muito legal. Você vai aprender português de maneira divertida, tá certo? Ok. Então, vamos começar aqui a leitura. Naquela casinha minúscula, perguntou Emília. Quem mora lá? Lá moram o A, o um e o uma. Umas pulgas de palavrinhas. Por que são pulgas? Porque são pequenininhas, palavras pequenas, né? Mas que apesar disso são utilíssimas. A gente não dá um passo sem usá-las. São os artigos. Percebam aí na narrativa, olha aí a dica gramatical que o Monteiro Lobato ele dá para a gente. Então, essas pulguinhas se chamam artigos. Para que servem? Para individualizar o nome. Individualizar quer dizer marcar um entre muitos. Quando a gente diz, quando a gente diz a menina do nariz arrebitado, aquele A do começo marca ou individualiza esta menina que está aqui. Esta neta de Dona Benta. E não uma menina qualquer. É a neta da Dona Benta. Tá? Porque esse A está especificando a menina do nariz arrebitado. Ok? Tudo já fica muito diferente se dissermos menina do narizinho arrebitado. Sem o A, por quê? Então, já não estaremos marcando estazinha aqui, tá? Então, quando você não utiliza o A antes da palavra menina, o que acontece? A menina já não é mais aquela que está ali, né? Não é mais aquela específica. Pode ser qualquer menina do nariz arrebitado, tá? Então, o artigo 1 também individualiza em um macaco. O 1 individualiza ou marca um certo macaco entre toda a macacada. Na verdade, quando eu digo um macaco, é um macaco qualquer, mas é um macaco que está ali. Mas um macaco não diz qual é o macaco. Tudo bem? Olha a outra dica. Um macaco pode ser este ou aquele, objetou Emília. Por isso mesmo que o e o a recebem o nome de artigos definidos. E o casalzinho um e uma recebem o nome de artigos indefinidos. O artigo o, ele é definido porque marca com certeza. E o artigo é indefinido porque marca sem certeza. Tá certo? Então, a coisa é um tanto complicada, mas sem explicar, eu entendo melhor do que explicado demais. Vamos adiante, diz a Emília, né? Então, vejam só, aqui é só uma partezinha que foi retirada desse livro, Emília no País da Gramática, tá certo? E aqui a gente já entende o que são essas pulguinhas, essas palavrinhas pequenas, que é o a, o e o uma, tá? Eles se tratam de artigos que servem para individualizar um ser ou um objeto, né? Mas os artigos a e o, eles especificam. Quando eu digo a menina do nariz arrebitado, eu estou me referindo àquela menina em específico, tá certo? Mas se eu digo um macaco no galho, né? Esse um macaco pode ser qualquer macaco. Eu não tenho certeza de qual macaco a pessoa está se referindo. Então, o casalzinho um e uma se tratam de artigos indefinidos, que não definem, tá? Ele marca que é um macaco, mas eu não sei de qual se trata. Pode ser qualquer um que está no galho de uma árvore, tá? Então, os artigos definidos,
eles marcam uma palavra com certeza. A gente sabe de quem que se trata. E os artigos indefinidos são aqueles que marcam sem certeza, tá? Que a gente fica em dúvida de qual que se trata, ok? Pessoal, essa é a atividade de sala, tá? Pergunta e resposta, são apenas 4 questões. Vocês irão copiá-las no caderno e respondê-las sobre esse texto, tá? Emília no País da Gramática. Mas, vamos continuar. Conceito de artigo. Pessoal, a definição de artigo diz o seguinte: o artigo ele costuma anteceder o substantivo, ou seja, os artigos costumam vir antes do substantivo, tá certo? E o que é substantivo? São os nomes das coisas. A gente já aprendeu sobre o substantivo. É o nome das coisas. Caderno, lápis, porta, janela, vidro, tapete, toalha, planta, qualquer nome, tá? Substantivos são nomes. Então, os artigos costumam vir antes desses nomes, tá? Para fazer referência ao nome que eles se referem, podendo indicar que se trata de um ser já conhecido do interlocutor, tá? No caso dos artigos definidos, né? Que a gente vai saber do que se trata, ou que se trata de um representante não específico da espécie, no caso dos artigos indefinidos. Como eu falei, os artigos definidos marcam aquela palavra com certeza, aquele nome com certeza. A gente vai saber do que se trata ou de quem se trata. Mas os artigos indefinidos, eles marcam o nome, mas sem certeza. Você não vai saber especificamente de quem se trata ou do que se trata. Assim, os artigos não funcionam sozinhos no enunciado, estando sempre acompanhados de outro substantivo. Aqui são os artigos definidos, tá? Os artigos definidos indicam que um ser é específico, tá? E os artigos definidos são o no singular, os no plural, o a no singular e as no plural. Agora, por sua vez, os artigos indefinidos, eles servem para indicar que ocorre uma generalização. Enquanto os definidos especificam, os indefinidos generalizam. Ok? São esses artigos. O no singular, uns no plural, uma no singular e umas no plural. Tá certo? Então, pessoal, voltando aqui, o meu computador travou, mas já estamos aqui de volta. Então, continuando, já vimos aí o conceito de artigo. Só um minutinho, que ele está travado. Vou tentar aqui novamente. Ok. Deixa eu colocar na parte que nós estávamos. Muito bem. Então, pessoal, prestem atenção no que eu irei falar agora, tá certo? Não confunda artigo indefinido tá? O artigo indefinido com o numeral cardinal 1, tá certo? Nós vimos aqui anteriormente que estes aqui são os artigos indefinidos. No singular, uns no plural, uma no singular e umas no plural. Então, não confunda o artigo indefinido com o numeral tá? É necessário entender que o artigo indefinido não pode ser confundido com o numeral. Com um numeral, na verdade. Ele não está atrelado ao número tá certo? O artigo indefinido ele não está atrelado à quantidade, mas à ideia de generalização, conforme mencionado.
Percebam, pessoal, que o artigo indefinido ele generaliza, ele não está se referindo à quantidade. Vejamos alguns exemplos, tá? Uma lição que aprendi hoje foi simples. Ele passeava sempre como um cachorro. Escolhi umas pinturas para você. Os convidados virão à nossa festa. Percebam que todas estas frases nós temos artigos indefinidos, certo? Na primeira frase, quando eu digo uma lição que aprendi hoje foi simples, quer dizer o quê? Que foi uma das lições que eu aprendi, tá certo? Uma das lições. Então, aí está generalizando, ok? Aqui esse uma se trata de um artigo indefinido e não de um numeral, tá certo? Ele passeava sempre com um cachorro. Então, a pessoa sempre observava outra pessoa caminhando com um cachorro qualquer, um cachorro desconhecido, tá? Então, aqui esse ele está generalizando a palavra cachorro, tá? É um cachorro qualquer. Escolhi umas pinturas para você, umas pinturas quaisquer, né? Também aí está generalizando. Uns convidados virão à nossa festa. Uns convidados virão, ainda não sabemos quem são, tá? Então aqui uns está generalizando, ok? Muito bem. Agora nós iremos conhecer melhor a classe gramatical numeral, ok? Conceito de numeral. O numeral ele corresponde a uma classe gramatical com o intuito de quantificar, tá? Os seres. Para isso, ele divide-se em 4 grupos: os numerais cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Vamos começar pelos numerais cardinais. Eles indicam uma quantidade exata de seres, como, por exemplo, 1, 2, 3, etc. São os números que a gente costuma utilizar para indicar a quantidade, tá certo? Exemplo, na festa havia 300 convidados. 300 se trata de um numeral cardinal, indicando a quantidade de convidados. Agora, os numerais ordinais, o próprio nome já diz, né, para que eles servem, para indicar a ordem, tá certo? Então, os ordinais, eles indicam a ordem em que um ser ocupa uma série. Primeiro, segundo, terceiro, etc. Vejamos. Você foi o terceiro a sair. Então, você foi o terceiro. Já haviam saído o primeiro, o segundo, tá certo? Ok. Aqui nós temos os numerais multiplicativos que exprimem aumentos proporcionais à quantidade, indicando o número de vezes em que os seres são multiplicados. Dobro, triplo, quádruplo, etc. Este ambiente é o dobro mais agradável que o outro. Quer dizer que o ambiente ele é 2 vezes melhor que o anterior. Na verdade, agora os numerais fracionários expressam a diminuição proporcional da quantidade, indicando o número de vezes em que os seres são divididos. Meio, metade, 1/3, 1/4 e etc. Comemos metade da pizza, né? Quer dizer que a pizza ela foi dividida ao meio e uma pessoa comeu a metade. Tá certo? Então, vamos seguir. Curiosidades sobre os numerais. Pessoal, vocês já tiveram aquela dúvida? Eu escrevo 14 ou 14? Então, deixa eu explicar para vocês. No que se refere à grafia, ou seja, à escrita, alguns numerais eles apresentam mais de uma forma de escrita, tá? Constatemos, pois, a palavra 14 ou 14, as duas palavras estão corretas, ok? São 2 formas de escrever, de se referir à palavra 14. 11º, 1/10 ou 11º,
tá certo? 12º, duodécimo ou dozeno. Então, aqui são alguns exemplos de numerais que podem ter mais de uma grafia, ok? Mas existem outros também. Histórias para o rei. Então, nunca podia imaginar que fosse tão agradável a função de contar histórias, para a qual fui nomeado por decreto do rei. A nomeação colheu-me de surpresa, pois jamais exercitara dotes de imaginação e até me exprimo com certa dificuldade verbal. Mas bastou que o rei confiasse em mim para que as histórias me jorrassem da boca à maneira de água corrente. Nem carecia inventá-las. Inventavam-se a si mesmos. Este prazer durou 6 meses. Um dia a rainha ela foi falar ao rei que eu estava exagerando. Contava tantas histórias que não havia tempo para apreciá-las e mesmo para ouvi-las. O rei, que julgava minha facúndia uma qualidade, passou a considerá-la defeito e ordenou que eu só contasse meia história por dia e descansasse aos domingos. Fiquei triste, pois não sabia inventar meia história. Minha insuficiência desagradou e fui substituído por um mudo, que narra por meio de sinais e arranca os maiores aplausos. Carlos Drummond de Andrade. Então, pessoal, a partir desse texto, vocês irão fazer a atividade de casa, certo? Então, a atividade de casa e a atividade de sala estão nesse arquivo que eu irei enviar para o grupo de vocês, certo? Então é isso, obrigada. Eu espero que vocês realmente tenham entendido o que é a classe de palavra artigo e a classe de palavra numeral. Então é isso, beijo e tchau, tchau.